Bom, oi, prof. Roberta. Aqui quem vos fala hoje é o seu querido aluno Paulo. E a gente vai estar falando um pouco sobre a nefropatia membrana proliferativa, né? Então, vamos começar falando um pouquinho aqui de síndrome nefrótica, né? Que ela é uma lesão glomerular, onde há hematúria, né? Que é a perda de sangue na urina. Então, ela tem dois tipos de causa, né? A secundária, né? Uma doença sistêmica, onde pode ser, né, como causa, né, a partir do linfoma, de um paciente com HIV, hepatite B ou diabetes, né? E no nosso caso aqui a gente vai falar hoje de causas idiopáticas, onde não há uma causa definida, né? Que podemos citar aqui a nefropatia membranosa, né? Que são o espessamento da membrana basal dos capilares sem proliferação celular, uma de padrão de lesão mínima, e também, né, uma glomerulosclerose segmentar focal, que é uma mutação na podocina, né, nos podócitos ali. No caso, hoje, então, a gente vai falar sobre a nefropatia membrana proliferativa, né, que é o GNMP, que é, então, uma proliferação das células mesangiais glomerulares e endocapilares. Né, essas células mesangiais, né, elas são microfilamentos, né, de actina e miosina, elas têm microfilamentos de actina e miosina, então dando essa a capacidade de contração ali, né, nos glomérulos. Vou falar um pouquinho aqui né, das suas características, né, a forma idiopática, então ela é mais comum em adultos jovens, né, que a gente tinha falado ali, né, nessa em causa definida, e as secundárias, né, causas secundárias, né, é mais comum em adultos. Então, ela é caracterizada por uma proliferação mesangial, como eu falei, e um espessamento com duplicação da membrana basal do capilar glomerular. Vamos falar um pouquinho da patogênese dela aqui, então, né? Vai ocorrer, então, um acúmulo de depósitos né, embaixo, nesse subendotélio, aí, na membrana basal e imunocomplexos. Esse processo ele é associado com proliferação mesangial capilar e células inflamatórias com predomínio de monócito com proliferação endocapilar. Eu vou mostrar aqui junto uma imagem que eu peguei, né, histológico aqui, né, se for ver ali nas setinhas, né, um tufo glomerular ali com áreas focais de aumento dessa celularidade. Tem uma expansão mesangial, então, ali nas pontas das células, um estreitamento desse lúmen capilar, né, acaba atrapalhando nessa filtração. Vamos voltar ali onde eu parei aqui. Então, essa membrana basal glomerular desse paciente ela é significativamente espessada pelos depósitos de imunocomplexo, né? Se a gente for ver aqui, então, nessa questão do espaçamento da membrana basal, falando histologicamente, né, na microscopia óptica, ela aparece com o espessamento das paredes capilares. Por microscopia eletrônica, então, ela pode tomar duas formas. A primeira, essa deposição desse material amorfo eletrodenso, né, mais frequentemente complexos imunes, no lado endotelial ou epitelial da membrana basal ou dentro da própria membrana basal glomerular. Né? Fibrina, amiloide, crioglobulinas e proteínas fibrilares anormais também podem se depositar nessa membrana. E a segunda forma é o aumento da síntese dos componentes da proteína da membrana basal, como ocorre em glomerulosclerose diabética. A gente vai falar um pouquinho mais lá para cima. E também a formação de camadas adicionais de matriz de membrana basal, que acaba que na maioria das vezes elas acabam ocupando posições subendoteliais e elas também podem variar desde uma matriz mal organizada até uma lâmina densa totalmente duplicada, como ocorre na glomerulonefrite membrano proliferativo. A gente está falando. Então, vamos subir um pouquinho a falar dessas síndromes nefróticas. A apresentação clínica mais comum, como eu tinha falado, é a síndrome nefrótica, onde apresenta a hematúria, né, que é a perda de sangue na urina. E também pode se apresentar como uma glomerulonefrite aguda, que seria a síndrome nefrítica, né, onde acaba ocorrendo uma inflamação desses glomérulos renais. Na nefropatia membrana proliferativa, né, GNMP que a gente está falando, ela tem alguns sintomas, como a fadiga, o menor volume de urina, né, a oligúria, proteinúria, onde tem uma urina espumosa, presença de proteína nessa urina,
uma hipertensão arterial leve, com pressão arterial diastólica menor que 90 milímetros de mercúrio. A hematura, então, né, como eu falei, que é a perda de sangue na urina. A azotemia, que é um excesso de dejetos nitrogenados, como a ureia e o ácido úrico no sangue. Dificuldades para ficar alerta e se concentrar. E um inchaço nas pernas, pés, mãos ou rosto, né, um edema aí. Então, os achados laboratoriais, né, a gente pode falar aqui. A pesquisa de vírus de B e C aí, né, da hepatite é obrigatória, assim como a de crioglobulinas. Outros exames também são solicitados conforme as circunstâncias do caso. Na GNMP, ela então pode se apresentar com uma síndrome nefrótica, que eu falei, que é, né, com presença de hematura, ou uma comonefrítica, que é então uma inflamação, né, dos glomérulos renais. Então, portanto, as alterações esperadas nessa síndrome são esperadas dos pacientes com essa síndrome GNMP. Então, vamos falar um pouquinho dos tipos dela aqui. No tipo 1, vai se apresentar discretos depósitos dessas imunoglobulinas e complementos nos espaços mesangial e subendotelial, semelhante a um acometimento glomerular de agentes infecciosos, como a hepatite C ou doenças autoimunes, como o lúpus. No tipo 2, o complexo, né, o C3, né, que é toda a questão do sistema complemento, onde são proteínas da membrana plasmática que participam dessa defesa inata adquirida, né, do nosso sistema imune, que é aquela questão toda da opsonização dos patógenos, né, vai gerando respostas inflamatórias no combate à infecção. Então a C3 ela vai estar sempre baixa. É importante então essa pesquisa do complemento, porque existe um anticorpo, né, o fator nefrítico, contra uma enzima lá da via C3 convertase, aquela questão toda, né, que vai opsonizando, implicando aumentada ativação e consumo desse complemento. Então, ou seja, ele vai baixar. E há depósito de complemento no mesanjo e dessa membrana basal, né, mas não há o anticorpo. E no tipo 3, então, variante dessa da GNMP tipo 1, ocorre depósitos subepiteliais proeminentes e ruptura complexa da membrana basal. Então, né, é algo um pouco mais complexo essa diferenciação desses três, mas eu espero que tenha me feito entender aí. Então, acho que, prof, é isso, assim, né, a gente tentou pegar e resumir bem, tentar falar, né, um pouco da síndrome nefrótica, e explicitando mais